cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso coração hoje se enche de muita alegria por sermos católicos, por sermos batizados, porque hoje celebramos uma festa genuinamente católica. Celebramos o corpo e o sangue do Senhor. E veja, meus irmãos, deve haver no nosso coração essa alegria e gratidão, porque nós celebramos o mistério da encarnação, morte e ressurreição do Senhor no tempo da Páscoa, no tempo do Natal. Jesus, ele se humilha, porque sendo Deus se faz homem, ele sofre uma kenosis, um esvaziamento, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser Deus, como diz a carta aos Hebreus. Mas a maior humilhação do Senhor não foi tornar-se homem, não foi deixar-se ser humilhado na cruz, mas a maior humilhação de Jesus é deixar estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. É Ele ter ficado conosco na Santíssima Eucaristia. E veja, meus irmãos, quanta humildade do Senhor, porque através das palavras do sacerdote, através das palavras da consagração, Deus vem e se faz presente no altar. Ele se coloca à disposição de um homem para vir até nós. Ou seja, ele se coloca à disposição da vontade do homem e não da sua própria vontade. Porque todas as vezes que celebramos a Santa Missa, todas as vezes que um sacerdote validamente ordenado, que celebra a Santa Missa segundo aquilo que a Igreja prescreve, Jesus se faz presente pela obra do Espírito Santo. E Jesus se deixa manusear por nós sacerdotes e também por leigos. Veja o quanto Jesus se humilha por amor a nós. O quanto Jesus se humilha para se fazer alimento. Alimento nas espécies do pão e do vinho, tão pequenos e frágeis. O pão composto de trigo e água, o vinho do suco da uva, da videira. E nós cremos verdadeiramente que após a consagração, Jesus está inteiro com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Apesar dos nossos sentidos, vem o pão, não é mais o pão, como nós vimos na sequência, essa sequência belíssima que foi composta por São Tomás de Aquino. Os nossos sentidos se enganam. Necessitamos da fé para ver Jesus no altar. Jesus está ali com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Nós cremos. E se nós cremos verdadeiramente que Jesus está presente na Eucaristia, devemos ser homens e mulheres adoradores. Ao entrar na igreja, deveríamos nos prostrar diante de Jesus, porque ali está o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Deveríamos participar da Santa Missa
com uma piedade, com um amor, com um recolhimento, porque Jesus está ali de forma física, vivo, porque Ele está ressuscitado. Deveríamos, meus irmãos, nos espantar todas as vezes que participássemos da missa. Porque o maior milagre que o Senhor realizou e continua a realizar é a Eucaristia. É o maior milagre que o Senhor realiza. O maior. Deveríamos nos espantar ao participarmos da Santa Missa. Nós sabemos que essa festa, a festa de Corpus Christi, ela surgiu no século XIII. Havia uma santa chamada Santa Juliana, uma freira, que teve visões de nosso Senhor Jesus, que pediu a ela para levar ao seu bispo que se fizesse uma festa em honra à Santíssima Eucaristia, uma festa em que os fiéis católicos manifestassem a sua fé pública em Jesus, na Eucaristia. E ela insistia isto para com o seu bispo, ela que vivia na Bélgica, e ela conhecia um padre, e esse padre também sabia de suas visões, Tiago Pantaleão, o nome do padre. E esse padre, depois de alguns anos, se tornou Papa Urbano IV. E nós vemos que, paralelo a essas visões de Santa Juliana, havia um sacerdote, já então quando o padre Tiago Pantaleão era o Papa Urbano IV, em que ele era um homem muito piedoso. O nome dele era Padre Pedro. Mas ele duvidava da presença de Jesus na Eucaristia. E era um homem que buscava força em Deus para que cessasse essa tentação de não acreditar na presença real. Então ele se decidiu fazer uma peregrinação a Roma e pedir a São Pedro e São Paulo a intercessão para que ele vencesse essas tentações. Enquanto ele estava em sua peregrinação em Roma, parou para celebrar a Santa Missa, onde havia muitos fiéis assistindo à missa, e exatamente na hora da consagração, veio mais uma vez a tentação no coração daquele sacerdote. Quando ele elevou a hóstia na hora da consagração, pensou com ele: será que Jesus está aqui? Será que de fato houve a transubstanciação? Será que Jesus está aqui? E é claro, ao mesmo tempo ele pedia a graça de acreditar. E naquele instante, a hóstia na sua mão se transforma em carne humana. E começa a pingar o sangue no corporal, que é um pano quadrado que fica em cima do altar, na liturgia eucarística. Começou a pingar e ele tentando esconder aquilo que estava acontecendo e não conseguiu, porque todos viram aquilo que estava acontecendo. Ele então caiu em prantos, porque viu a carne humana e o sangue que estava no cálice. O vinho se transformou em sangue no cálice, e ele levou imediatamente aquela carne humana, aquele sangue humano corporal para o Papa Urbano, que ao olhar o corporal disse: Corpus Christi,
é o corpo de Cristo. E dali, ou seja, a partir de então, teve a motivação de introduzir essa festa, essa solenidade em toda a Igreja Universal, em toda a Igreja. Veja, meus irmãos, talvez nós pensemos, olhando para esse sacerdote que duvidava da Eucaristia, poderíamos pensar, ora, como que um sacerdote, um padre, poderia duvidar da Eucaristia? Mas, meus irmãos, ele de fato duvidou, mas alcançou a graça da fé, por intercessão de São Paulo, São Pedro, por uma graça extraordinária de Deus. Mas olhemos para nós, olhemos para o contexto no qual vivemos. E eu trago mais uma vez a mensagem de Fátima, ou melhor, a mensagem do anjo de Portugal, que apareceu em 1916, um ano antes das aparições de Fátima. Ao aparecer aos pastorinhos, ele ensinou a oração que nós fazemos todos os dias na missa após a comunhão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. Muito mais grave do que duvidar da presença real de Jesus são as indiferenças, os sacrilégios, os ultrajes cometidos contra nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Infelizmente, meus irmãos, muitos de nós cometemos esses pecados. Muitos de nós. Veja, se nós tivéssemos um amor profundo pela Santíssima Eucaristia, pela Santa Missa, não ficaríamos preocupados com o tempo da missa acabar. Às vezes nós vamos à missa já pensando na hora que vai acabar. Quando que vai acabar? O Pai está falando muito, está falando demais. E aí nós dizemos, mas essa missa demora. Eu respondo, se achas que a missa demora, é porque o seu amor é pouco. Seu amor é pouco pela Eucaristia, por nosso Senhor na missa. Porque muitos participam da missa uma vez na semana, só no domingo. Jesus se imolou, se entrega a nós, e nós muitas vezes não somos capazes de dar 1 hora para Jesus. 1 hora. Achamos que é muito. Achamos que é muito. Às vezes, nós vamos à fila da comunhão distraídos, pensando em outras coisas que vamos fazer. Muitas vezes nos aproximamos de Jesus na Eucaristia sem nenhuma piedade. Recebemos o Senhor, voltamos para o nosso lugar e não rezamos. Não falamos um ai com o Senhor. Ignoramos o Senhor. Indiferença. Indiferença. Quantos católicos, meus irmãos, afastados da igreja nesse tempo de pandemia? E eu digo muitos afastados justamente, mas não sentem nenhuma saudade da Eucaristia, muitos desses.
não sentem falta de receber o Senhor, porque não faz diferença na sua vida. Porque Jesus na Eucaristia não faz diferença alguma. Porque receber o Senhor ou não receber é indiferente. Porque na verdade, muitas vezes, essa indiferença é falta de fé. Falta de fé. Muitas vezes, meus irmãos, recebemos de forma desgraçada, porque não há graça. Nos aproximarmos de Jesus na Eucaristia, em consciência de pecado mortal, é um sacrilégio, é cuspir no Senhor, ultrajar o Senhor, é pregar o Senhor na cruz. E veja, meus irmãos, quantos se aproximaram de Jesus ou se aproximam de Jesus na Eucaristia em consciência de pecado. Que isso nunca nos aconteça, meus irmãos. Que isso nunca nos aconteça. Que jamais isso nos aconteça. Que o Senhor nos livre desse pecado que ofende o Senhor. Ofende muito o Senhor. Dizia o anjo de Portugal, quando ele leva o cálice e a hóstia para que os pastorinhos recebessem, antes das crianças receberem, ele dizia: recebei o Senhor, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Consolai o vosso Deus. Consolai. Será que nós consolamos o Senhor na Eucaristia? Será que quando recebemos o Senhor na Eucaristia, dizemos para o Senhor: eu sei, Senhor, que eu não mereço receber-vos. Sei dos meus pecados, das minhas faltas, sei das minhas misérias. Mas, Senhor, eu quero recebê-lo e quero vos consolar. Porque eu quero vos amar, Senhor. Quero vos amar. Dai-me a graça de vos amar. Nós queremos o tempo todo receber coisas do Senhor, graças do Senhor. E é claro, a Eucaristia é o nosso alimento espiritual, é a nossa força na caminhada rumo ao céu. Na Eucaristia recebemos muitíssimas graças. A maior delas é a união com o Senhor. Mas o que nós estamos dando para o Senhor? Qual é a troca de amor para com o Senhor? A igreja, ela fica aberta aqui todos os dias, menos segunda-feira. Fica aberta a porta. E quantos de nós vamos até a igreja para fazer uma visita ao Senhor no sacrário, nem que seja por 5 minutos? Quantos de nós, ao passarmos por aqui, visitamos o Senhor, dirigimos a nossa palavra ao Senhor? O Senhor que nos espera há 2000 anos no sacrário para nos consolar, para nos dar as suas graças, para que possamos fazer companhia para Ele. E aqui me recordo de São Francisco Marto, um dos pastorinhos, que sempre antes de ir para a escola, entrava dentro da igreja e ficava ali horas,
e dizia a Jacinta e a Lúcia: antes de ir para a escola, farei companhia ao Senhor escondido. Francisco chamava assim, o Senhor escondido. Será que visitamos o Senhor? Será que buscamos a missa outros dias a não ser no domingo, para poder receber o Senhor? Porque a maior graça que possamos receber é Jesus na Eucaristia. Aquele que não me receber, não terá a vida em vós, diz o Senhor. Que vida é essa? A vida da graça. Receber o Senhor na Eucaristia é viver a vida da graça. Meus irmãos, façamos propósitos concretos, pequenos propósitos, de comungarmos bem. Hoje, fala para o Senhor: hoje eu quero comungar a melhor forma, como eu nunca comunguei, Senhor. Como eu nunca comunguei. Hoje quero ter comunhão íntima convosco, Senhor. Dai-me essa graça. Dai-me essa graça, Senhor. Quero vos amar na Eucaristia. Quero demonstrar o meu amor. O meu amor. Que possamos visitar o Senhor. Que possamos buscar estar com o Senhor na Eucaristia. Que busquemos adorar o Senhor na simplicidade do nosso coração, da nossa alma. Que manifestemos a todos de forma pública a nossa fé na Eucaristia. Cremos que o Senhor está presente em todos os sacrários da terra. Cremos que o Senhor se faz presente em cada missa, com o seu corpo, sangue, alma e divindade, para se fazer alimento de vida eterna para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.